TV Nova, o brilho da gente. Está começando um programa Políticas aqui na TV Nova Nordeste. Um programa que dedica seu tempo à discussão de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno de política, economia, cultura, comportamento e hoje vamos falar de gastronomia, mas uma gastronomia local, com um tom bem local. E quem está aqui conosco é o chefe Claudemir Barros, que principalmente um grande pesquisador desses insumos alimentares dentro da nossa região, dentro do nosso estado. Ele é autor de uma pesquisa interessantíssima que fez em tribos indígenas daqui de Pernambuco sobre alimentos, a forma como os índios preparam os alimentos, a forma como os índios pernambucanos usam esses alimentos. Claudemir, essa pesquisa é muito importante porque traz novos elementos à gastronomia local, né? Porque quando se pensa em gastronomia, até gera uma certa sofisticação no nome. A gastronomia, se pensa sempre em elementos alimentares de outros países, comidas recém-preparadas e estudadas em outras partes que não aqui o estado de Pernambuco. E você foi exatamente a fonte. O que foi que você descobriu nessa pesquisa e por que fez essa pesquisa? Bem, em primeiro lugar, uma grande honra estar aqui com você e começar dizendo o seguinte: a França se tornou a grande potência gastronômica porque valoriza seus ingredientes. Então, por que não começarmos a olhar para trás e trazer da história ingredientes, preparações super importantes para a cultura gastronômica do nosso estado. Então, eu faço pesquisas pelo sertão e nessas pesquisas a gente faz vídeos onde a gente apresenta em eventos dentro e fora do país e sempre valorizando nossos ingredientes, nossa cultura. Fui convidado para ir para a Serra Talhada conhecer a história do bode enterrado, que Álvaro Severo me convidou. Chegando lá, ele vendo o trabalho consistente que eu tenho tentado fazer, ele me convidou para conhecer comunidades indígenas. Então, nós fomos para Rodelas e Paulo Afonso e Itacuruba, conhecer alguns e ver o que eles fazem, o que estão produzindo, como eles tratam os nossos ingredientes. Vamos começar pelo bode enterrado, porque o telespectador pode não ter ideia o que é o bode enterrado, né? O bode preparado debaixo num forno natural, né? Eu queria que você explicasse exatamente o que é o bode enterrado. É uma cultura incrível que precisamos conhecer mais. Já existem vídeos do próprio Álvaro no YouTube e os índios tinham essa prática que Lampião usou muito. O que é que consiste isso? Fazer um buraco no chão, pega-se o bode, mata o bode, trata ele, põe dentro da própria pele do bode, fecha, tempera com sal e alguns ingredientes do próprio sertão. Existe o alecrim do mato, que a gente não conhece, que a gente não tem conhecimento, mas existe um alecrim do mato dentro do sertão, e era colocado, fazia um fogo ali, colocava o bode e enterrava. Funcionava como um forno natural. Isso. Né? Isso era feito por causa do cheiro, para que os cheiros não chegassem. Nem a fumaça. Nem a fumaça mostrasse aquele local. E depois de 12 horas ou 24 horas depois, o bando vinha e tirava dali e se alimentava. Eu posso dizer uma coisa para você: eu não como bode. Eu comi muito bode e estava super saboroso e é incrível a técnica. Exato. E outras técnicas que você viu junto a essas tribos indígenas daqui, né? A descoberta de novos temperos e de novas formas de preparação de alimentos. Sim, incrível. O croá, que é um mato tipo espada de São Jorge, só que um pouco mais menorzinho e cheio de espinho. Você tira os espinhos e você espreme, você tem água potável.
água que matou a sede de vários indígenas, que matou a sede de vários sertanejos. E aquele restante, o bagaço que fica, você batendo ele se torna rede, se torna artesanato, ele se torna corda para ser usada tanto na comunidade quanto o próprio sertanejo para amarrar seus animais. Um ingrediente que você pode tirar água dele. Bem, esse ingrediente, ele tem aproximadamente 1 palmo, ele tem uma parte branca, que se você comer é palmito puro. Então, precisamos conhecer esses ingredientes. Precisamos mostrar que o estado do Nordeste, ele tem tão ingredientes exóticos quanto o Amazonas. Claro que bem menos, porém, temos ingredientes exóticos que precisam ser divulgados e ser abraçados para o conhecimento cultural. Você teve em tribos indígenas, inclusive uma delas que limitou a sua presença na cozinha, porque só as mulheres é que poderiam preparar os alimentos. Os índios não deixavam pessoas do sexo masculino estar presente na cozinha ou no local onde elas preparam alimentos. Raso da Catarina, no Amaro. O Amaro é uma comunidade onde eles trabalham muito com a espiritualidade. E eu fui convidado para dentro dessa comunidade para fazer parte desses rituais de festivos deles. E é uma coisa super interessante, eu podia fazer qualquer coisa, menos abrir uma panela ou mexer numa panela. Incrível isso, histórico. Antigamente, quem cozinhava eram as mulheres. Né? Eles cultivam essa cultura e só uma mulher pode permitir você ou não a mexer naquela panela. E eu achei isso incrível. Exato, porque era o objeto do seu interesse profissional, exatamente trabalhar em cima desses alimentos. Em outras tribos, além dessa primeira que você visitou, essa segunda, outras tribos aí, como é que você viu? Que tipo de alimentos eles fazem? Que tipo de insumos você pode levar para o dia a dia da nossa cozinha, da nossa gastronomia? A coisa que poucas pessoas sabem aqui é o seguinte: a maioria dos indígenas, eles trabalham muito com a piscicultura no Rio São Francisco. Então eles cuidam das tilápias e dos camarões, eles acabam trabalhando nisso. Então, e a agricultura é muito forte lá. Então, esses ingredientes que eu te falei, do croá, do alecrim do mato, são ingredientes que estão lá no sertão, que são usados no sertão, não só pelos indígenas, mas como pelo sertanejo, e que a gente precisa conhecer. Como eu conheci, e para mim foi super interessante, porque eu trouxe isso para dentro do restaurante. Não dá para você fazer isso no dia a dia, mas dá para você fazer menu degustação. Como funciona? Experiência, né? Uma experiência onde naquela noite você vai ter esses ingredientes, as pessoas podem provar. O objetivo não é só fazer uma menção ao que eu faço com o ingrediente, mas sim ao que o ingrediente pode ser transformado e ser passado para as pessoas esse ingrediente, a potência dele gustativamente. Exato. É muito interessante que essa questão da gastronomia tenha crescido de importância junto à sociedade, porque há muitos anos atrás, por exemplo, o bode era relegado, pelo menos na região metropolitana, ninguém tinha acesso a ele, só esporadicamente se você encontrava uma carne de bode. E agora está muito mais fácil. Mas mesmo assim, por falta de volume industrial, é uma carne saborosa, uma carne mais leve do que a carne bovina, mas não tem uma estrutura de comércio, não tem uma estrutura industrial para que ela chegue facilmente na mesa das pessoas. E esses ingredientes que você pesquisou, também é difícil você transformar isso num produto comercial de fácil acesso às pessoas. Sim, muito difícil. Difícil por vários motivos. Por não ter pessoas cultivando isso e por não ter procuras. Né? O caso do bode, o bode ele já consegue chegar numa gastronomia mais próxima nossa e esses outros ingredientes não, mas também por isso. Temos a tendência de dar um pouco de valor mais ao que é de fora.
e não dá muito atenção ao que nós temos. Então, quando esse papel se reverter, esses ingredientes vão ser cultivados, esses ingredientes vão ser plantados, ele vai chegar às nossas casas. Vai demorar. Por exemplo, no restaurante que você trabalha, que você é chefe, é o Viela, né? Viela. A aceitação a essas experiências, a essas degustações promovidas com novos elementos, novos insumos. Veja bem, o restaurante ele tem o cardápio natural dele do dia a dia, né, da venda dos produtos comuns da nossa região, do nosso meio. Esses ingredientes que vêm do sertão, eles são específicos para menu degustação. Então, dentro do cardápio eu tenho 2 menus de degustação de 6 etapas e um de 3 etapas, onde quem procura aquele menu vai comer ingredientes do sertão com técnicas e com um sabor bem diferente. E você consegue esses insumos, o pessoal manda para você preparar, para poder fazer essa degustação, ou você vai lá mesmo? Isso, eu costumo ir. A ida ao sertão a gente descobre muita coisa. Os antigos, né, isso eu falo, os antigos, tanto os indígenas quanto os mais velhos sertanejos, ele tem muito que nos ensinar. Eu tenho aprendido muito. Você trabalhar com, você fala, hoje a palma ela é bem conhecida, já está no meio gastronômico, mas se olharmos para trás, a palma era alimento vergonhoso para matar a fome. Exato, alimento usado pelo gado apenas. Pelo gado apenas, e depois que o povo começou a comer por causa da fome, se descobriu o valor nutricional que aquele ingrediente tem. Então, a necessidade foi o meio pelo qual veio a descoberta de certos ingredientes. Porque muita coisa é mais o tempero, a forma de preparação, não é? Isso. A forma de preparação é muito importante para determinados insumos pouco conhecidos, não é? De que forma você consegue levar esses novos temperos a elementos que as pessoas não conhecem? Há uma rejeição das pessoas a essa novidade? Olha, eu tive uma rejeição de várias pessoas que provaram. Então, não se considera essa rejeição. O que vale é o seguinte, a maneira que você apresenta esse ingrediente. É você transformar esse ingrediente em uma outra visão, porque a visão lhe faz abrir o apetite. Se as pessoas souberem realmente o que estão comendo no formato que elas têm, não vão se aventurar. Não pode mostrar uma foto da palma. Isso. Mas se tiver camuflado numa técnica, num sabor e numa apresentação, as pessoas vão provar. Se fala muito que a panela é que dá um sabor especial aos alimentos, né? Então eu queria que você falasse sobre isso, né? Tem até um ditado: em panela velha que se faz boa comida. Mas vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta e você vai falar sobre as panelas, e principalmente a panela velha que faz boa comida. Até já! Sonhos, desejos, paixões, felicidades, Família, bem-estar, sucesso, autoestima. Buscamos isso todos os dias, mas é preciso também cuidar da nossa saúde, porque sem ela nada acontece. Eu sou Unilife. Eu sou Unilife. Somos Unilife! E você? Unilife Saúde, o plano de saúde da sua vida. Tudo vira notícia, mas algumas fazem pensar. Mudam a forma de enxergar o mundo e transformam você. Nova Folha de Pernambuco. Novo projeto gráfico. Nova abordagem jornalística. Mais moderna, ágil, analítica e dinâmica, para deixar você sempre bem informado. Bom, está aí algo que nunca vai mudar. Folha de Pernambuco. Virou notícia, mudou você. Estamos de volta no programa Políticas, aqui pela TV Nova Nordeste, conversando hoje sobre gastronomia pernambucana. Quem está aqui conosco
é o chefe Claudemir Barros, ele é do restaurante Viela Bistrô e fez pesquisas interessantes, além de chefe, é pesquisador de novos insumos para seus pratos. E foi descobrir coisas interessantíssimas, como vocês viram no primeiro bloco. Claudemir, a gente encerrou o bloco dizendo que a panela de barro ou a panela de qualquer elemento, se faz uma boa comida. Qual é a influência da panela na preparação do alimento? A panela tem toda a influência, né? Panela de barro, principalmente, é a panela que conserva mais os sabores, né? A temperatura para chegar na panela, para chegar no ingrediente, tem aí uma química ideal. Se olharmos para trás, as nossas comidas eram feitas em panelas de barro. Existem vários restaurantes aqui na cidade que trabalham com panela de barro e quão saborosa é a comida. A panela de inox, a panela de alumínio, elas têm a sua importância, porém elas não transferem o sabor que essas panelas de barro têm. Então a panela, existe diferença? Existe. Cada panela traz aí a sua magia através da temperatura. E essa panela de teflon, essa que não prega no fundo, essa daí parece que elimina totalmente o sabor da comida, ou não? Não. Ela vem aí facilitar aí, algumas preparações, né? Trabalhar com peixe não é muito fácil. Então, quando ela é teflonada, ela não deixa pegar um pouco, então assim, você tem que aprimorar mais o tempero. Então, vai ser o chefe aí que vai adicionar alguns ingredientes ali e vai fazer a grande diferença. O chefe é um alquimista, não é? Porque ele realmente tempera de uma forma em que as pessoas gostem daquela comida, né? E as medidas, você consegue equilibrar todos os seus pratos, digamos, pratos semelhantes, sai com as mesmas medidas, ou um sai mais salgado, o outro sai menos salgado. Como é que você tem essa visão, digamos, da produção em escala, né? Não é só um prato que você faz, sim. Você faz muitos pratos. Bem, nós temos as porções, né? Tudo é porcionado, tudo é medido para que aquilo saia daquela maneira. Vai acontecer de um ou dois ali errar um pouco no sal, mas é menos comum. Mas por ser tudo porcionado, quando você vai botar o pimenteiro, 2 rodadas de pimenteiro já é suficiente para cada prato. Então tem esse controle, mas acontece. Exato, isso é a prática do dia a dia, né? Mas eu queria perguntar outra coisa para você, sobre a doçaria. A doçaria pernambucana é famosíssima e conhecidíssima em todo o Brasil. Mas dentro dessas suas pesquisas para insumos curiosos, interessantes aqui na região sertaneja, você encontrou receitas de doces com esses novos insumos? Serra Talhada, Frei Miguelinho, Vertente, esses 3. Porém, em Frei Miguelinho existe uma cultura de, no dia de Natal, as pessoas se presentearem com doce de facheiro. O que é o facheiro? A palma ela é aberta, o facheiro é aquele redondo, cheio de espinhos. É tirado os espinhos, tirado a polpa, dá 7 lavagens nele para tirar a baba que ele tem, e é cozinhado com açúcar, coco e cravo. Se eu der para você provar, você não vai dizer que aquilo é facheiro, que aquilo é uma palma. Você vai com certeza afirmar que é um doce de mamão. Tem um gosto de mamão e isso é muito tradicional. Só que se você chegar no sertão e perguntar, você come facheiro? Eles têm vergonha. Ainda ficou aquele peso, né, do que foi projetado, que era comida de animal. E isso é comum lá. Então a gente não tem essa informação. E a gente se depara com o ingrediente na doçaria de Pernambuco, no Nordeste, no Agreste, no Sertão. E essas preparações incríveis e que precisa ser divulgado e que está aí para entrar na nossa cultura, né? Diante dessas suas pesquisas, você encontrou coisas assim como o interesse das comunidades em usar esses alimentos, esses insumos, não só essas comunidades indígenas, mas a própria cidade estaria
usando essas novidades, ou acha que isso deve ser preservado lá com os índios, que não tem nada a ver com... No Agreste é mais difícil, no sertão é comum, isso faz parte da comida do dia a dia. Veja que coisa interessante, encontramos um feijão dentro do sertão, onde tinha muito mato. Achava eu que era bredo. Ao conversar com o pessoal da casa, descobrimos que a folha do umbu, eles tiram a folha do umbu para enriquecer o seu feijão. E feito pesquisas e estudos, a folha de umbu ela tem uma carga de vitaminas e proteínas excelente para o corpo, para o sustento do ser humano. E acabam tentando matar a fome e com tempos descobre o valor que aquilo traz para o ser humano. Então, assim, é muito comum ver esses ingredientes que a gente não acredita estar no dia a dia deles, mais no sertão do que no Agreste. Exato. Nós temos aqui que suportar essa autoindustrialização dos alimentos com todos os seus efeitos colaterais, né? Ao invés de usar a sabedoria dessas pessoas na produção de alimentos. Você espera um dia ter o seu restaurante de uma forma bem natural, dessa forma, usando insumos locais? Olha, eu espero sim, tenho o maior desejo do mundo de trazer esses ingredientes de uma forma mais expressiva e com mais quantidade dentro do restaurante, mas eu acredito que o seguinte, agora não é o exato momento. As pessoas ainda não estão preparadas para isso. Precisa se descobrir, precisa trazer mais informações. Pense você que as pessoas saem de Recife, saem de todos os estados do Brasil para ir para São Paulo, provar um menu de degustação incrível, né, de um grande chefe, que tem a formiga do Amazonas, que quando você come ela, você sente o gosto de capim-limão. Veja que o mundo está voltado para esse momento lá em São Paulo, mas as pessoas não estão ainda voltadas para olhar para cá e dizer assim, vamos atrás desse ingrediente. Precisamos dar valor pelo seguinte fato. Como eu já falei, assim como o Amazonas tem ingredientes exóticos, o nosso sertão tem ingredientes exóticos também, que faz parte do verde e do amarelo do nosso país e que precisa ser respeitado e abraçado pela gastronomia. Ótima constatação sua, conclusão para a sua pesquisa. E voltando a essa questão, que muitas pessoas acham que só os produtos naturais que estão disponíveis são os positivos de serem comidos, e às vezes com um sabor travoso, né? Não aquele sabor que você come uma peixada bem temperada, né? É possível que esses alimentos tão naturais, tão bons para a saúde humana, tenham também um tempero excelente, que possa satisfazer também o paladar, com certeza. Não só a consciência. Eu vou trazer para uma coisa mais próxima à nossa. Vamos pensar no chuchu. Né? O chuchu, para muitos, para milhares, o chuchu não tem valor nenhum. Mas se passarmos a olhar para trás, o chuchu que vovó fazia, o chuchu que a mamãe fazia, tinha um sabor muito especial. O que é que eu quero dizer com isso? Depende de cada chefe, depende de cada cozinheiro, depende de cada dona de casa, depende de cada homem, cada mulher, temperar da maneira que você aprendeu com sua mãe, com seu pai. Você não precisa ser um grande chefe para dar um grande sabor a uma comida, mas você precisa ter esse conhecimento que você teve dentro de casa o tempo todo. Então, assim, independente do ingrediente, vai depender agora da sua técnica, do seu sabor, daquilo que você quer transmitir para as pessoas. Qualquer pessoa pode cozinhar. É só cozinhar com o mesmo amor que a vovó cozinhou, que a mãe cozinhou, que chega nesses ingredientes e esse ingrediente passa a ter um valor maior. Voltando para o chuchu, acredite. Chuchu não tem sabor nenhum, não tem valor nenhum, comer chuchu, mas quem tem diabetes, quem tem pressão alta, olha o valor desse chuchu. Então o ingrediente pode ser aí uma grande riqueza, dependendo da dificuldade de cada um. Né? Exato, e também do tempero. Eu valorizo muito o paladar, não é? Você vai comer uma comida macrobiótica que é uma comida sem gosto, seca, né? Diferente de uma comida saudável e que você tem um tempero razoável, um tempero que lhe agrade, né? Que insista
para que você continue comendo aquele alimento, né? É importante o tempero, né? Muito importante. O tempero é a base de tudo, né? Cuidado com o sal, na medida certa, os cominhos, os colorais, os açafrões da vida, as ervas, tudo isso é possível trabalhar, só com a quantidade certa, com o momento certo, e aí o sabor tanto esperado por todos. Você sabe que, talvez nos últimos 20 anos, essa questão da cozinha, tanto as pessoas cozinharem em casa, quanto frequentarem restaurantes com esse toque de gastronomia mais especializado, isso tem uma certa novidade, né? As pessoas descobriram o valor do paladar, descobriram o valor da degustação, né? Isso aí você percebe no seu dia a dia, né? Isso sim, as pessoas vão para o restaurante porque querem sentir sabores, querem sentir texturas. Isso também não está só no restaurante. As pessoas hoje procuram um vinho melhor, as pessoas procuram um ingrediente melhor, procuram aquele ingrediente que comeu naquele restaurante, eu comi esse ingrediente, aonde é que vende isso? Então vai atrás desse ingrediente. Então as pessoas estão aí, eu vou dizer o seguinte, elas estão redescobrindo sabores que eles já tinham, só que estava no subconsciente, como eu falei. Quando vamos atrás de uma boa comida, sempre estamos com a primeira memória, que é a memória do que comemos dentro de casa. Agradecemos aqui a presença do chefe Claudemir Barros e também pesquisador. Como vocês viram nessa entrevista, ele foi a fundo pesquisar esses novos insumos e novos insumos disponíveis aqui em Pernambuco. Esperamos que seja bem sucedido nessa sua pesquisa e continue com outras pesquisas. Com certeza, e espero você lá para provar nosso menu. Tá bom, vamos experimentar. Será um prazer também. Então, telespectador, até o próximo programa. TV Nova, o brilho da